Meus amigos, uma vitória sofrida, apertada do Vasco da Gama, mas importantíssima, 1-0 em cima do Santos hoje aqui na Colina. Num jogo que nós começamos 1h15 depois do horário previsto, em função da chuva que caiu hoje aqui, temporal que se abateu em São Januário, mas as nuvens que se aproximavam já anunciavam um domingo de sofrimento, um domingo de alta tensão. E o jogo foi assim um pouco, né, Álvaro? Nem precisava, né, Valdo? Mas, de certa maneira, a chuva, os adiamentos, né? O jogo era para começar às 5, passou para 5h30, depois para as 6, foi começar às 6h15, né? Porque o gramado ficou completamente alagado, né? Choveu muito aqui no Rio de Janeiro. E isso, de certa forma, acabou contribuindo para dar um clima mais dramático ainda a esse jogo entre Vasco e Santos. Muito mais pela necessidade do Vasco de ganhar o jogo para se manter vivo, para se manter com esperança de permanecer na Série A. Era o jogo da sobrevivência do Vasco. O jogo começou depois da partida entre Coritiba e Palmeiras e pouco tempo, logo depois do início, o Vasco já teve a informação de que o Coritiba tinha feito 1-0 no Palmeiras. E esse resultado, combinado com um empate aqui em São Januário, já rebaixava o Vasco. O Vasco já ia para a última rodada rebaixado, sem chance de permanecer na Série A. Então precisava dessa vitória. E o time foi melhor que o Santos no primeiro tempo. O Santos criou a primeira grande oportunidade numa cabeçada do Nilson, que obrigou o Martin Silva a fazer uma grande defesa. Mas depois disso, o Vasco tomou o controle do jogo, teve uma chance com o Riascos, teve uma chance com o Jorge Henrique, teve outra chance com o próprio Nenê, uma bicicleta linda do Rafael Vaz, que passou por cima do travessão, e finalmente foi conseguir a sua vantagem no último minuto do primeiro tempo. E num lance irregular, numa cobrança de escanteio, a bola foi desviada no primeiro poste, chegou para o Nenê, e aí o Vanderlei se apavorou, tentou dar um carrinho no Nenê. Ele faria o pênalti porque ia atingir o jogador do Vasco, mas o Nenê pulou e não houve o toque. O Leandro Pedro Voaden foi iludido pela jogada, marcou o pênalti e o próprio Nenê cobrou com categoria, fez 1-0 para o time do Vasco, vantagem que acabou sendo decisiva para que o Vasco conseguisse essa vitória. No segundo tempo, o Santos voltou com mais posse de bola, buscando mais o campo de ataque, mas o máximo que conseguiu foi criar uma oportunidade num chute do Leandro, que amorteceu no Madison, e o Martin Silva conseguiu defender. O jogo ficou muito tenso, porque o Vasco não ameaçava o adversário, dava espaço ao time do Santos, mas conseguiu administrar bem essa vantagem, levou até o final e vai decidir a sua permanência na Série A na última rodada, na última partida. O Coritiba tem a vantagem de jogar pelo empate, mas o empate não serve para o Vasco. O Vasco precisa ganhar do Coritiba e ainda depende dos resultados de Avaí e de Figueirense para continuar na primeira divisão no ano que vem. Difícil? É difícil. Mas quem já passou pelo que esse time passou não pode deixar de acreditar nunca, né, Valdo? Verdade, Álvaro. Vamos para a batalha de Curitiba na última rodada para acompanhar o Vasco da Gama. Um abraço e até a próxima.